Vamos colocar aqui a matéria da Gazeta do Povo. Essa daqui é barra, viu? A gente tinha outra pauta, mas entrou aqui, ó. Se uma mulher grávida de 9 meses afirmar que foi estuprada e quiser abortar, poderá fazê-lo segundo uma nova orientação do Ministério da Saúde, que foi publicada ontem, na quarta-feira. A limitação para o procedimento, que antes era de 21 semanas e 6 dias, passa a não ter mais esse limite temporal, possibilitando a realização do aborto nos casos em que não é punido no Brasil, até as 40 semanas de gestação. O aborto é crime no Brasil, não punido em casos de estupro e risco da vida para a mulher, de acordo com o 128 do Código Penal, ou, no caso de anencefalia, uma decisão criada, inventada ali pelo Supremo Tribunal Federal. A orientação anterior seguia normas internacionais de viabilidade fetal, pois permite a realização de um parto prematuro, sem a necessidade de matar o bebê. Porém, a nova nota técnica afirma que esse marco seria variável, já que dependeria de fatores individuais, como as tecnologias neonatais disponíveis e a saúde da gestante. Só para terminar aqui, ó. Além disso, a orientação considera que, até o nascimento, quando ocorre a separação do recém-nascido do ambiente uterino, o feto provavelmente não é capaz de sentir dor. Olha isso. Aí a Gazeta do Povo tem um estudo chamado Reconsiderando a Dor Fetal, publicado em 2020 no Journal of Medical Ethics, que aponta que algum tipo de dor pode ser sentido a partir das 12 semanas de gestação já pelo feto, pelo bebê, né? Esse texto foi assinado pelo secretário de Atenção Primária da Saúde, Felipe Proenço, e o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Miranda. E ele fala que o artigo 128 do Código Penal não define um limite temporal para a realização de abortos. Bom, existe já no Brasil uma legislação que eu concordo com ela sobre aborto no caso de estupro, em que até 3 meses de gestação a mulher possa, se ela provar que foi estuprada, possa abortar o feto. Realmente é uma coisa muito complicada você carregar o fruto de uma violência, né? Os defensores do aborto, nesse caso, argumentam, e eu discordo disso, tá? Que um embrião não é um feto. O embrião seria, segundo eles, um amontoado de células que ainda não tem o esboço de uma atividade cerebral. Atividade cerebral, você tem consciência mais ou menos da realidade, você sente dor. Agora, a gente não sabe, a ciência não sabe em que ponto as ramificações nervosas de um embrião possam levar a um esboço de atividade cerebral. Então, é por isso que eu acho que é complicado, mesmo que seja abortar, no caso, o embrião. Agora, esse ato discricionário do governo federal, que atropela a legislação, que atropela o legislativo, quer fazer... Olha só a coisa abominável, tecnicamente abominável, que uma mulher que se diga estuprada, nem precisa provar que ela foi estuprada, até o 9º mês de gestação possa abortar. Aí não é nem aborto, isso é assassinato. Você tem crianças que nascem com 6, 5, 7 meses de gestação e já são, todo mundo sabe, uma criança, aliás, um feto já tem cabeça, tronco, membros e cérebro, atividade cerebral, sente dor, sente consciência, sente tudo, é uma pessoa. Então, o que o governo federal está fazendo, vou ser bastante claro aqui, é a defesa legítima, ilegítima, absurdamente legítima de um assassinato. Isso é uma monstruosidade, não é só do ponto de vista legal que está atropelando a legislação, atropelando o Congresso Nacional. Isso é a defesa articulada e a tentativa articulada do governo federal, do governo Lula, do governo do PT, de assassinar crianças. Isso é abominável, isso é indecente. É a esquerda tentando fazer fazendo uma cultura de morte. Eu já disse milhões de vezes, se não quer abortar, eventualmente você tem métodos anticoncepcionais, uma miríade, é só ter uma educação sexual simples. Você tem camisinha em posto de saúde de graça, tem pílulas anticoncepcionais distribuídas de graça em posto de saúde, você tem toda a forma de evitar uma gravidez indesejada. No caso do aborto, infelizmente, eu concordo, mas eu acho que mesmo assim é uma tragédia. Você abortar um embrião no ventre da sua mãe por causa da saúde psíquica da sua mãe, da mãe. Agora, você colocar com 40 semanas a possibilidade de abortar, você atropelar o legislativo, é uma abominação política e é uma abominação humanitária. O governo Lula, o governo do PT é assassino de crianças e legitima e promove e incita o assassinato de crianças. É mais do que aborto. O que eles estão fazendo isso é incentivar
e promover o assassinato de crianças, que fique bem claro. Professora, algo que o Adriles estava falando sobre essa questão do aborto e que move muito a gente nesse sentido de que isso é escandaloso, né? O Lula nunca escondeu isso. Só no período eleitoral ele faz aquele discurso e é importante a gente frisar isso, tá? A Globo, preparem-se para a Globo, a partir de agora, né, começar com estatísticas e especialistas falando que o número de estupros no Brasil aumentou drasticamente. Só um pontinho, tá, professora? Posso falar por bastante tempo ou tem só um minutinho? Pode, fica à vontade, o programa é seu. Só quero desenvolver algumas coisas, é que tem uma coisa muito importante, que eu até já vou falar no começo aqui, tá? Para quem está me assistindo aqui, em especial as mulheres, e para o público cristão, não importa se é católico, se é evangélico, para o público cristão, para as mulheres, esse é o meu recado. Pesquisem sobre a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte e o DIU, porque eles não são meros métodos que impedem a gravidez, eles são abortivos. Não okay? São, Paula. Eles são abortivos. Eu estou falando aqui com o público cristão. Tá bom. Sim. Cientificamente está comprovado e isso tem consequências. Não está provado, eu sou mulher, provado. Eu estudo, sim, está provado. Adriles, deixa a Paula fazer o ponto dela sem interromper, por favor. E além disso, eu discordo veementemente. Tudo bem, pode discordar, mas essa é a minha opinião e eu vou sustentar ela. Mas não está cientificamente comprovado. Adriles, deixa ela terminar. No processo de nidação, o espermatozoide se junta com o óvulo e o anticoncepcional, ele impede o processo de nidação. Eu não estou dando a minha opinião, esses são fatos científicos e isto é um aborto. Antes da 12ª semana é um aborto e isso pode gerar em você sequelas que vão ficar para a vida toda. Então não precisa acreditar em mim, nem no Adriles, nem no Marco, nem em ninguém. Eu estou pedindo que as pessoas pesquisem sobre isso. Levem em consideração, por favor, em nome de Jesus Cristo, que eu estou dizendo aqui, porque eu fiquei, assim, chocada quando eu descobri. Eu fiquei chocada, ok? Agora aqui, em primeiro lugar, o termo aborto já é um eufemismo para assassinato. Isso é um termo inventado pela esquerda para justificar o assassinato de bebês. Primeiro ponto, não é aborto, é assassinato de bebê. Não importa se o bebê está dentro da barriga da mãe, está fora da barriga da mãe. E essa discussão sobre se o bebê sente dor ou não, e daí aqui eu vou até encerrar, isso é de um disparate, assim, meu Deus do céu. Então, quer dizer que o grande problema do aborto é a gente discutir quando é que o bebê sente dor ou não? Então, dá uma anestesia depois que o bebê nasceu e matar ele não vai sentir dor. É nesse ponto que a nossa sociedade está discutindo, pelo amor de Deus. Quando o espermatozoide se junta com um óvulo, o que vai sair dali? Um elefante? Uma girafa? Então, em qualquer fase, há sim métodos que impedem a concepção, e aí entram questões religiosas, entram dogmas, e eu não vou discutir isso. Mas a partir do momento que o espermatozoide encontra o óvulo, nós temos ali uma vida. Então, não precisa nem acreditar em mim. Pesquisa, eu posso indicar livros, isso é científico. Vamos lá. Aí, se a pessoa pode adotar camisinha, por exemplo, camisinha não é abortivo, é um método anticoncepcional que não é abortivo. Aí a gente pode discutir em nível de dogma religioso, se está correto ou não. Já adianto, para quem é cristão não deveria estar correto. Mas aí é um dogma de fé, não é científico. Entendeu? O que eu estou falando aqui é das sequelas de hormônios que são colocados aos montes para dentro do corpo da mulher. O anticoncepcional é um hormônio que é colocado para dentro do teu corpo. E isso gera sequelas que podem ser carregadas para a vida inteira. Então, pensem, a tabelinha, a camisinha, há outros métodos que não são abortivos. Mas quando a gente está falando de DIU, de anticoncepcional e de pílula do dia seguinte, pode chorar ou espernear? Pesquisem. Não. Pesquisem. Não. Só respondendo rapidamente. Ô, Paula, eu concordo plenamente com você, porque estabelecer que quando a pessoa sente dor ou não, a questão do embrião, que também eu acho que já é um ser vivo em formação, tudo bem. Eu estava falando de atividade cerebral. Esboço cerebral é quando você tem
esboço de atividade cerebral é quando você tem a possibilidade de uma vida já. Agora, você dizer que é abortivo uma pílula anticoncepcional ou um DIU, ou uma pílula do dia seguinte que impede... O que é nidação? Vamos ver. A nidação é quando o espermatozoide entra no óvulo. Tem que fazer essa discussão biológica. Não, nidação é quando o embrião se instala na parede do endométrio. Fica lá, e é o que está na mulher gestante. Nidação não é fecundação. Deixa eu falar. Quando o espermatozoide entra no óvulo e fica se esfregando na parede do óvulo até formar o zigoto, que é a primeira célula. Isso é fecundação. A primeira célula que tem um RNA que vai formar uma pessoa. Uma célula. Isso é fecundação. Meu Deus do céu. Uma célula não é uma pessoa. Uma célula, se eu cortar aqui sangue, sai um tanto de célula. Isso não é uma pessoa. E vai sair um bebê dessa célula a partir do esboço Todas de as uma células são atividade iguais. cerebral. Tá? Eu sou a favor, eu sou contra o aborto em qualquer fase. Exatamente por isso. Eu não sei, numa fase embrionária, eu não sei, ninguém sabe, nenhum cientista sabe. Quando começa essa atividade cerebral, quer seja para sentir ou não dor. Não é esse o meu argumento. Agora, quando você promove a ideia de que uma pílula do dia seguinte, uma pílula anticoncepcional, que um DIU é abortivo, aí eu discordo veementemente. Mas é abortivo. Não sou eu. A ciência discorda de você veementemente. Eu vou precisar mover aqui para frente. Não é abortivo, DIU não é abortivo. Isso a ciência comprova. Agora, questão de hormonais, isso é outra discussão. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.